Vamos começar mais uma aula de física. O conteúdo que nós vamos abordar hoje é potencial elétrico. Tá? Antes da gente iniciar a parte técnica mesmo, a parte teórica do potencial elétrico, vamos ver algumas coisas que a gente observa no dia a dia, tá? Então, quando a gente compra algum equipamento elétrico, normalmente vem naquele cabo que a gente liga na tomada, vem uma etiquetazinha e mostra um valor, tá? Então aqui no caso no Ceará, quando a gente compra um equipamento, aí lá no cabo tem escrito 220 volts, 220V. Então o que é que significa aquele valor que vem escrito nesses cabos de força, né, desses equipamentos elétricos? Tá? A gente já sabe que é volts, né? Eu já até falei, 220 volts. Então pessoal, esse 220 volts é uma informação muito importante. Ou seja, esse valor, pessoal, é o valor da força com que a eletricidade vai alimentar o equipamento. Então, algumas pessoas costumam chamar que é a voltagem do equipamento, mas é um termo de certo modo errado, porque voltagem, volts é a unidade de medida, tá? Então, voltagem, digamos que não seria a forma correta da gente representar isso. Então, 220 volts, pessoal, representa a tensão elétrica da rede, tá? Que alimenta a eletricidade nas nossas casas, nas indústrias, tá? E esse valor também, na física, a gente chama de diferença de potencial elétrico, tá? Então, essa diferença de potencial elétrico refere-se ao quê? A diferença entre o valor da fase menos o valor do neutro, tá? Quando a gente fala em rede monofásica, quando só tem uma fase, tá ok? Então esse valor é importantíssimo, tá? Porque no Brasil tem estados que é 110 volts. Então isso é muito importante a gente ligar. Eu sei que muitas pessoas, quando pegam um equipamento elétrico, eles não leem essas informações, que são importantes, tá? Então esse valor é importante, é o valor da força da rede elétrica, tá ok? Então é 220 volts. E aí, agora, continuando na mesma maneira, eu já até falei, né, que o 220 volts é a diferença entre a fase e o neutro. Então, normalmente, o que é a fase, o que é o neutro, o que é o terra? Ó, pessoal, nas tomadas da nossa residência tem 3 furinhos, ó, um furo na esquerda e vai ter um furo mais centralizado, só que um pouco acima dos outros 2 furos. E na esquerda tem outro furo que está centralizado com o da esquerda, tá ok? Então, um desses furinhos aqui, ou da esquerda ou da direita, ele pode ser a fase ou pode ser o neutro. Mas o que é que representa a fase, tá? Digamos que a fase é o ponto de maior força da eletricidade. Então esse ponto da fase, sei lá, se fosse o ponto da esquerda, então o eletricista normalmente ele tem uma pecinha de teste, uma chavezinha de fenda que ele coloca no furinho ali. Então ele vai identificar a fase. Por que ele quer identificar a fase? Porque é o ponto de maior força, ou seja, é o ponto de maior perigo, tá? Na tomada ali. E o outro furinho lá é o neutro. Então, se o furo da esquerda for a fase, o da direita é o neutro. Se for o contrário, se o da esquerda for o neutro, o outro é a fase. Então, pode ser desse jeito? Pode, sem problema nenhum. O ideal é que quando você liga na tomada vai ter a fase e o neutro, tem que ter os dois. Não pode ter 2 fases e nem 2 neutros, que não vai funcionar, tá ok? Então a fase é o de maior força e o neutro é o de menor força. Normalmente o neutro, no caso aqui 220 volts, a fase seria 220, que é a maior força, e o neutro seria 0. Então a diferença de potencial é você subtrair aí a fase, que é 220, menos o neutro, que é 0. Então dá 220 volts. Então a nossa tomada, ela só vai funcionar quando eu tiver essa diferença de potencial. Eu pego o potencial maior que o da fase, menos o potencial menor que o do neutro. Então a tomada sua está perfeita. E o que é o terra? O terra, pessoal, é esse furinho do meio. O terra, na realidade, ele foi criado há alguns anos agora. Antigamente as tomadas só tinham 2 furos, 2 pinos, né? Então, com o decorrer do tempo, aí a questão da segurança das pessoas foi se trabalhando mais, né? A questão da engenharia foi trabalhando tomadas para buscar uma segurança maior das pessoas. E ainda essas tomadas ainda tem uma profundidadezinha aqui, ó.
Então o terra, ele é uma proteção para a tomada, porque é o seguinte, o terra, na verdade, ele vai puxar quando tiver excesso de cargas elétricas. Se não tiver o terra, o que acontece? Essas cargas vão para onde? Se a pessoa tocar no equipamento, então as cargas, ao invés de ir para o chão, elas vão no corpo da pessoa, então elas vão levar um choque elétrico. Então o terra vai proteger. Então você liga normalmente uma haste de cobre lá no chão, aí puxa um fio aqui da tomada. Então se tiver uma sobrecarga no equipamento, essas cargas vão para onde? Vão para o chão, vão embora, tá? Então você fica protegido. Antigamente não tinha terra. Às vezes o aterramento era no próprio equipamento, vinha um fiozinho lá, aí você tinha que fazer o aterramento. Às vezes a dona de carro pegava um pregozinho, tá na parede, só que aí não está servindo de nada. Tem que ter uma haste de cobre metálica embutida no chão, ela tem um tamanho, ela tem uma norma, na realidade. Então só funciona se você for feito conforme a norma, tá? Então o terra vai proteger, ok? E essa profundidade, por que eles aprofundaram, né? Antigamente era rente, era retinho aqui, ó. Eles aprofundaram porque assim, antigamente, quando você colocava os pinos, né, esses 3 pininhos aqui no furo, que no caso era 2 antigamente, o que acontecia? Isso aqui lá dentro da tomada tem uns metais. Quando esse pinozinho tocava no metal, às vezes esse ferrinho ainda ficava muito para fora. Então se você tocasse no ferrinho, você poderia levar um choque. Hoje, quando esse metalzinho toca com o metal que tem dentro da tomada, então essa tomada praticamente já está dentro do furo. Então não tem possibilidade de você tocar nesse metal aqui do pino. Ou seja, então é mais uma proteção que foi criada. Ok? Então a fase é a maior força, o neutro é menor, no caso é 0, não vai oferecer perigo. Então você tocando aqui no neutro, estando descalço, você não vai levar o choque. Já com a fase, aí você tocando no chão, descalço, aí você vai para o chão lá, vai fazer o papel do neutro. Aí você vai levar uma descarga elétrica, porque você vai gerar uma diferença de potencial. E o terra ele vai lhe proteger, é uma coisa interessantíssima. E digamos lá, se é uma bateria de automóvel, o que é que significa aquele valor 12 volts dessa bateria? A gente já disse que o valor da voltagem é o valor da força, né, que alimenta a rede elétrica. E no caso da bateria, ela vai ser um gerador, né? A bateria também ela vai gerar uma tensão elétrica. Então esse valor é a tensão elétrica lá da bateria, é a força da bateria. Então isso significa que esse 12 volts, só que no caso da bateria, pessoal, ela vai fornecer uma corrente contínua. No caso aqui, 220 volts da nossa residência, ele fornece uma corrente alternada. É um pouquinho diferente. A corrente alternada é uma corrente que fica oscilando, tá? Tem hora que ela está positiva, tem hora que ela está negativa. Já o 12 volts a gente vai trabalhar com outra coisa, que é corrente contínua, vai trabalhar com positivo e negativo. Então 12 volts é a diferença de potencial entre o positivo e o negativo, tá, ok? Então é o valor da força da bateria, é a tensão elétrica dela. Nas pilhazinhas também, pode observar que quando você olha de um lado da pilha, tem um mais, que é o positivo, e do outro lado é o negativo. Só que no caso das pilhas são tensões mais baixas, tem 1,5 volts, tem pilhazinha de 5 volts, 3 volts, as maiores, né, quando vão aumentando, tá? Então também ali, ó, aquele valor, se você pega uma pilha de 1,5 volts, significa que é a tensão elétrica, que é a diferença de potencial entre o positivo e o negativo. Outra coisinha, tá aqui ó, a bateria. Então a bateria não vai ter ela tem marcaçãozinha aqui, vai ter o positivo e no caso o outro vai ser o negativo. Então o 12 volts vai ser a diferença entre o potencial do positivo e o potencial do negativo, o potencial elétrico dos dois pontos. Agora vamos a uma coisa que é bem interessante, que às vezes a gente perde um equipamento por causa disso aqui, ó, ok? Que é as especificações que, como eu falei, muita gente não lê. No caso aqui, ó, o pessoal quando compra equipamento pede para me ligar, porque eu vou lá dar uma olhada no equipamento, ok? Então alguns equipamentos são de 110 volts e outros são projetados para funcionar de 220 volts. Agora, por exemplo, se você ligar um equipamento de 110 volts numa tomada de 220 volts, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que se eu fui em São Paulo e comprei lá um equipamento, que a tensão lá em São Paulo é 110. E eu não fiquei atento a essa informação, né? Eu poderia comprar, ao invés de 110, comprar logo 220, mas eu não me liguei nisso, né? Comprei o de 110, quando cheguei aqui, fui ligar aqui em Ceará.
E aí, o que é que vai acontecer? Ele para funcionar precisa de uma força de 110, mas aí eu liguei numa força que é o dobro, 220 volts. Aí, pessoal, não tem equipamento que vai suportar isso. Ele vai queimar na hora, vai dar aquele papo, ele queima, fica com aquele cheiro, aquele mau cheiro, né? Aquele cheiro de queimado, ok? Tá certo? Então, imediatamente ele queima, porque eu estou jogando o dobro da força. É a mesma coisa que você pega um equipamento, uma corda, por exemplo. Você puxa de um lado do outro, ela aguenta quanto? 110, mas tu jogou o dobro, aí não tem bom, a corda vai romper, vai quebrar. Agora, se for o inverso, estou aqui no Ceará, vou lá para São Paulo, aí levei um equipamento que funciona com 110 volts. Aí, pessoal, ele não vai queimar assim na hora, ele vai até, às vezes funciona. Por exemplo, liga uma lâmpada que é 220 e 110, ela vai perder o brilho, ela vai iluminar menos, tá? Mas ela vai funcionar um pouco. E tem equipamento que nem chega a funcionar, porque a força não é, como eu estou com a força à metade, ele não vai, digamos, ser capaz de botar o equipamento em funcionamento. Se fosse um motor elétrico, por exemplo, talvez essa força não consiga girar o motor, né? Não vai ser suficiente, ok? Mas aí a lâmpada, no caso, ela acendeu, fica com um brilho menor. Pode acontecer que daqui uns tempos ela funcione nessa condição, que não há condição dela, ela venha a queimar, ok? Eu já vi colegas, os computadores normalmente, esses computadores antigamente, eram 110, aí a gente tinha que ligar no estabilizador. Aí eu já vi colega pegar o computador e ligar direto na tomada, aí pouco na hora, queimava o computador. Por quê? Porque não lia a especificação. Tá, então já fiquem ligados aqui, ó, Ceará é 220 volts e Rio de Janeiro, São Paulo são 110 volts. Tem outros estados do Brasil que são 110 e muitos também que são 220, ok? Aí, ó, hoje eles criaram uns equipamentos chamados bivolt. É até importante essa criação da engenharia, né? Equipamento bivolt, pessoal, é um equipamento que funciona tanto em 110 volts como em 220. Funciona nas duas tensões, tá? Antigamente vinha assim, ó, o equipamento vinha regulado para 110, mas tinha uma chavezinha lá que você modificava ela para 120, para 220. Então, quando você fosse usar o equipamento, tinha que mudar a chave, tá? Mas, como eu falo, às vezes as pessoas não olham as especificações técnicas no equipamento. Então, o equipamento bivolt ele vai funcionar em duas tensões, no caso 110, 220. Ou seja, não tem problema de você ligar aqui em Fortaleza, ligar lá em São Paulo. Pronto, então isso aí são curiosidades que é importante a gente ficar ligado nesse detalhe, né? Saber a força, né, da nossa rede elétrica. Agora vou dar umas noções de potencial elétrico, para a gente ver realmente agora a parte mais técnica, a parte mais teórica da física. O que seria o potencial elétrico? Ele vai falar uma noção. Primeiro, a gente vai fazer um paralelo, pessoal, entre a gravidade e a eletricidade, tá? Então vamos imaginar que é a Terra, tá, ok? Então se você está com o corpo lá acima da superfície da Terra, se você soltar esse objeto, o que é que vai acontecer? Ele vai cair. Por quê? Porque a gravidade vai puxar ele para baixo. Então o objeto vai ter uma força que é o peso, né? E esse peso é ocasionado por quem? Pela gravidade da Terra. Você vai ter uma força puxando sempre para o centro da Terra, vai fazer com que esse objeto se movimente. Então a gente tem o seguinte: todos os corpos que estão próximos aqui à superfície da Terra, eles vão sofrer os efeitos desse campo gravitacional. Então bem aqui em cima, o que é que acontece? Ele vai ter uma energia potencial gravitacional. Aí quando ele começa a cair, o que é que vai acontecer? Tá? Essa força que está atuando sobre ele, que é o peso, né, ela vai deslocar esse objeto. Então, quando esse objeto ser deslocado, a gente vai dizer que esse objeto ele vai realizar um trabalho. Quando o objeto começa a se movimentar, realiza um trabalho. Então, esse trabalho, quem que vai realizar esse trabalho? É o peso, né? O peso o peso é ocasionado pela gravidade da Terra, né? Ele vai ser colocado em um movimento
de forma que o corpo vai adquirir uma energia cinética, ele vai se movimentar. Então, quando ele começa a se movimentar, o que acontece? Ele começa a adquirir energia cinética. E essa energia cinética, à medida que ele cai, ela vai aumentando, porque ele vai ficando mais veloz. Aí agora, o que é que a gente pode dizer da questão do potencial? Ó, nesse pontozinho aqui, onde o objeto caiu, ele vai ter uma coisa chamada potencial elétrico. Em cada ponto na trajetória do objeto, ele vai ter um potencial gravitacional. Então, quanto mais alto tiver o objeto, ele vai ter o quê? Um potencial elétrico maior. Ou seja, quando um objeto está bem alto, ele vai cair com uma força maior. Por quê? Porque ele tem um maior potencial elétrico. Lembra no slide anterior, eu falei que o tal 220 volts refere-se ao potencial, refere-se à força, tá ok? E nós não temos só 220 volts, 110, tem 380, tem alta tensão que chega a ser a 128 mil volts. Tá? Então tem forças bem variadas, né? A força da eletricidade. Então a cada pontozinho aqui da altura, se eu tiver um ponto aqui no meio, ele vai ter um potencial, só que é um potencial menor que o potencial elétrico de cima. E ele vai ter também o que? Uma energia potencial gravitacional menor. Porque o que é que acontece na queda? Quando ele vai caindo, ele vai diminuindo a energia potencial e vai aumentando a energia cinética. Ele perde energia potencial e ganha energia cinética. Então aqui, ó, para cada ponto do campo gravitacional, ou seja, para cada altura, o que é que vai acontecer? Vai existir uma energia potencial gravitacional, e essa energia potencial gravitacional ela também vai estar associada ao potencial gravitacional. Então, a cada altura, o objeto cai com uma determinada força. Então, quanto maior a altura, maior o potencial gravitacional. Então, com relação à gravidade, potencial está relacionado à altura que o objeto vai estar. Já na eletricidade, fazendo esse paralelo, tá ok? Então, na eletricidade, uma carga elétrica ela vai gerar o que ao redor dela? Um campo elétrico. Esse campo elétrico vai gerar uma força elétrica. Essa força ela pode ser diferente aqui no caso da força gravitacional. A gravitacional só puxa. Já no caso da eletricidade, essa força ela pode puxar ou então ela pode repelir. Vai depender das cargas, né? No caso aqui, como eu tenho uma carga que gerou um campo positivo e tem uma carga negativa, então a força vai ser atrativa. Então, nesse ponto aqui, o que é que acontece? Vai ter o campo elétrico, e esse campo elétrico, essa força ela vai tender a movimentar a carga, ó. Ela vai deslocar, então vai gerar o quê? Um trabalho. Então, essa força elétrica ela vai movimentar a carga, ó. Então, o campo elétrico, o corpo quando está eletrizado, né, ele vai produzir o que ao redor dele? Um campo elétrico, e esse campo elétrico ele vai gerar aqui ó, uma força e também vai gerar o que? Uma energia potencial elétrica. E esse objeto, como ele vai se movimentar devido a essa força, então a força elétrica vai realizar um trabalho, pessoal, na física, quando o objeto se movimenta. Então está havendo um trabalho, e quem vai produzir esse trabalho é a força. E vai colocar esse objeto em movimento, então ele vai começar também a adquirir o quê? Uma energia cinética. Então, mesmo jeito ali da queda do corpo. Ó. Aqui, quando o objeto começa a cair, ele tem no topo aqui energia potencial elétrica. E quando ele começa a cair aqui, o objeto deslocar, ele vai ganhando energia cinética. Agora aqui no potencial elétrico é um pouquinho diferente com relação ao potencial gravitacional. A gente falou que o potencial elétrico ele é maior quando for mais alto. Já na eletricidade é diferente quando eu tiver cargas positivas e quando tiver cargas negativas. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, ok? Então aqui, ó, para cada ponto, né, quando eu tiver nesse ponto aqui, existe o que? Uma energia potencial elétrica e também um potencial elétrico. Quando essa carga vai se deslocando, aqui pela metade de onde ela estava, quando ela está mais próxima da carga elétrica, a energia potencial elétrica vai ser outro valor e o potencial elétrico também vai ser diferente. O potencial ou pode ir aumentando ou pode ir diminuindo, no caso aqui. No caso lá da gravidade, ele vai sempre diminuindo, se ele estiver caindo, né? Aqui vai depender do sinalzinho das cargas, certo? Então a gente já pode concluir que o potencial elétrico é um potencial que está associado a cada pontozinho do campo elétrico. E ele também vai estar associado e muito ao que é a energia potencial elétrica, que é a carga acumula, tá? Essa cargazinha aqui, ela vai ganhar, essa carga de prova,
Então a carga geradora gerou o campo elétrico, aí ela vai gerar um potencial elétrico e o efeito do potencial elétrico vai ser sentido pela carga de prova quando você coloca aqui. Então ela vai acumular uma energia, que essa energia elétrica vai possibilitar que ela se movimente, né? E isso foi muito importante para a gente usar a eletricidade no dia a dia. Porque quando a eletricidade foi descoberta, a gente sentia os efeitos dela, mas a gente não conseguia usar. A gente só foi usar depois que Thomas Edison conseguiu armazenar as cargas elétricas e conseguiu gerar um circuito elétrico e conseguiu, sei lá, iluminar uma cidade, que foi um dos primeiros projetos dele. Ele iluminou uma rua de uma cidade, tá? Mas ele precisou o quê? Disso, né? Ele precisou movimentar carga elétrica. Então nós só usamos a eletricidade hoje porque o homem conseguiu fazer esse efeito, né? Ele criou um potencial elétrico. Na verdade, o potencial elétrico existe perto da carga elétrica, né? Então o homem ele conseguiu fazer isso, botar isso na prática, fazer com que esse potencial elétrico movimentasse a carga, aí essa carga chegasse ao equipamento elétrico e ele conseguisse funcionar. Vamos lá, então o que seria a energia potencial elétrica? A gente já sabe que essa energia potencial elétrica ela vai ser gerada quando? Quando eu tiver uma carga, um objeto eletrizado e ao redor dele ele vai gerar um campo elétrico. E esse campo elétrico, né, ele vai gerar essa força que vai movimentar a carga. E nesses pontos do campo elétrico vai o quê? Vai gerar-se uma energia potencial elétrica. A gente lembrando aqui, ó, carga positiva, se essa carga aqui também for negativa, a carguinha de prova, então a força vai ser de repulsão. Se essa carguinha de prova aqui for positiva também, vai gerar uma força de repulsão. Cargas de sinais iguais, eles se repelem, né? Agora a carga negativa, se essa carguinha de prova aqui for positiva, você gera duas carguinhas de prova positivas, então essa força aqui no caso vai ser de atração agora. Sinais diferentes, força de atração. Quem gera essa força é o campo elétrico. E também, esse campo, teoricamente, ele é que cria a energia potencial elétrica. E essa carguinha vai sentir os efeitos das duas coisas. Vai aparecer a força e ela vai sentir uma energia. Ela vai ficar... Então a energia elétrica, a energia potencial elétrica é a energia que determinado objeto ou partícula adquire quando colocado na presença de um campo elétrico. Então, ó, se não tivesse essa carga elétrica aqui, existia o campo. Aí quando eu coloquei essa carga de prova aqui, o que essa carga de prova vai fazer? Ela vai sentir os efeitos do campo. Então vai ficar sujeita a uma força elétrica e também essa carga ela vai adquirir energia elétrica. E ou seja, essa energia elétrica que vai fazer com que essa carga se movimente e chegue no local lá, chega no ventilador, chega na televisão, chega na geladeira e ela funciona. Mas vai precisar disso, né? Da energia potencial elétrica e vai precisar de quem? Da diferença de potencial elétrico. E também a gente pode definir com a energia potencial elétrica como uma capacidade de realizar trabalho. De quem? Da força elétrica, porque a força elétrica vai movimentar a carga, né? Eu falei que trabalho não é quando o objeto realiza movimento. Para realizar movimento precisa de quem? Da força elétrica. Então, quando a carga elétrica começa a mexer, né, a se deslocar aqui, o que acontece? A energia potencial elétrica que essa carga ganhou, né, que ela acumulou, ela vai se transformando em energia cinética. Ou seja, vai aumentando, como ela vai ganhando, ela vai perdendo energia potencial e ganhando cinética, a velocidade dessa carga vai aumentando, ela vai ficando mais veloz. Então, a gente vai associar o seguinte, ó, a energia potencial elétrica é o local onde ela vai estar e a energia cinética vai ser a energia relacionada ao movimento, ou seja, a velocidade. Então, energia cinética, quanto mais veloz for o objeto, mais energia cinética ele tem. E para a gente calcular a energia potencial elétrica, a gente vai usar essa relaçãozinha matemática aqui, ó. Energia potencial elétrica é igual a K, que é aquela constante eletrostática que a gente trabalhou na força elétrica, no campo elétrico, vezes a carga geradora, que é a carga gera o campo elétrico, aí usar o Q maiúsculo, vezes o Q minúsculo, que é a carga de prova, que vai sentir os efeitos, dividido pela distância, tá,
da carga geradora até a carga de prova. A carga geradora até vai ter uma distância entre elas que vai entrar aqui na fórmulazinha. Então essa é a forma de você determinar a energia potencial elétrica. Agora vamos falar de potencial elétrico. O potencial elétrico também está associado a quem? Ao campo elétrico, e vai estar associado à energia elétrica que o objeto ganha, né? Que essa carguinha de prova ganha. Então a gente pode definir com o potencial elétrico uma medida da energia potencial elétrica que essa carguinha ganhou pela unidade dessa carga de prova. E essa energia vai ser em cada ponto do campo elétrico. Se tiver um ponto mais próximo, o potencial elétrico vai ser outro. Se ele estiver mais distante, o potencial elétrico vai adquirindo um novo valor. E ele vai estar associado à energia potencial elétrica, porque a energia potencial em cada pontinho aqui também vai ser diferente. Agora um detalhe, viu, pessoal? Aí, matematicamente, ó, a gente vai representar o potencial elétrico pela letra V. Então, pela definição, o potencial elétrico ele mede o que é a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Então, a energia potencial que atua sobre essa carga de prova. E um detalhezinho aqui, ó. Essa carga, esse potencial em cada ponto, ele vai ser sempre o mesmo valor. Se esse objeto, se você colocar uma carga de prova maior, o que é que acontece? A energia dessa carga vai acumular é maior. Mas aí quando você dividir, sei lá, se aqui fosse 110 volts, aí eu tirei uma carga, sei lá, uma energia de 110 e a carga seria 1. Então, se você dividir por 110 por 1, dá 110 volts. Agora, se essa carga fosse 200, se essa energia potencial fosse 220, ela só seria 220 se eu tivesse colocado uma carga de quanto? De 2. Aí você dividindo 220 por 2 vai dar 110. Tá? Então, eu posso mudar a carga que eu coloquei lá no ponto, mas o valor do potencial daquele ponto vai ser sempre o mesmo, ele não vai mudar. Então o potencial elétrico existe independente do valor da carga que eu coloquei num ponto desse campo. Então se eu não tivesse colocado uma carga aqui, essa carga de prova, o que acontecia? Nesse ponto ia existir energia potencial elétrica e também existiria o potencial elétrico, independente de eu colocar aqui. Agora, quando você coloca uma carga aqui, aí ela vai sentir o efeito, tá, do campo elétrico e vai acontecer o que? Ela vai ganhar essa energia potencial e ela também vai ganhar um potencial elétrico. E aí, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se movimentar. Então eu vou precisar, na nossa prática no dia a dia, eu preciso de uma carga fonte, e essa carga fonte é que vai gerar a energia potencial, que vai movimentar a carga que os equipamentos vão precisar para funcionar. E esse campo elétrico, que essa carga geradora aqui, normalmente a gente vai associar ele a essa força, tá? Embora o campo elétrico também esteja associado ao potencial elétrico e também à energia potencial, mas por definição é melhor a gente fazer o seguinte, ó. O campo elétrico ele vai estar associado à força que vai movimentar a carga de prova, e a gente vai associar o potencial elétrico a quem? A energia que o objeto está acumulando, tá? Só para diferenciar um pouquinho. Então nós vamos associar sempre o campo elétrico aqui à força elétrica produzida na carga de prova e o potencial elétrico, que essa carga de prova ficou sujeita, nós vamos associar ele aqui à energia potencial elétrica, que é a parte importante, né? Porque a energia é o que nós vamos basicamente usar no nosso cotidiano, né? O que nós usamos. Agora tem um detalhezinho aqui, ó. Normalmente quando a gente trabalha em potencial elétrico, a gente vai ter um potencial de referência, que no caso na tomada, o potencial de referência aqui é um neutro, que é o zero, né? Aí no caso aqui, a gente vai ter o potencial de referência, é aquele que está localizado a uma distância muito grande da carga fonte, ó. Então ele vai estar, a carga fonte é essa aqui, ó, que é a carga geradora. Então eu tiver um ponto bem distante, mesmo lá no infinito, então lá o potencial vai ser quanto? Zero. Então esse potencial onde o ponto é zero vai ser o nosso ponto de referência.
E um detalhe importantíssimo, quando a gente vê esse valor de volts, ele é medida do potencial elétrico e não a medida da voltagem, tá? Então o potencial elétrico ele é medido em volts, que a gente usa a letra V maiúscula. Lembrando a nossa formulazinha, quando você quiser calcular o potencial elétrico de cada ponto, você pega a energia potencial que está lá naquele ponto, divide pelo valor da carga elétrica de prova. Agora vamos falar um pouquinho do potencial elétrico devido a uma carga elétrica pontiforme. Então vamos imaginar essa situaçãozinha aqui. Eu tenho uma carga fixa, que é uma carga geradora, e essa carga vai fazer o quê? Ela vai gerar ao redor dela um campo elétrico. E esse campo elétrico ele vai gerar o quê? Ele vai gerar energias potenciais. E essas energias potenciais elas vão variando de ponto a ponto. Então se eu colocar aqui nesse ponto P uma carga geradora, não uma carga geradora, uma carga de prova, e essa carga vai ser móvel, ela vai se movimentar, tá? Então o que acontece? Então vamos considerar uma carga Q fixa, que é a carga geradora, e nós vamos colocar uma carga de prova móvel, que é o Qzinho, nesse ponto P, e ele está a uma distância D da carga fonte, né? E aí nós vamos adotar o ponto de referência do infinito, onde o potencial elétrico nesse ponto é zero, né? Não, então vai ter um ponto no infinito que o potencial elétrico lá é zero. Então o potencial elétrico nesse ponto, no ponto P, ele vai ser dado como? Como é que eu determino? Ele vai ser calculado dessa maneira. O potencial elétrico no ponto P vai ser aquela constante K, que o valor dela normalmente é 9 vezes 10 a nona, né? Vezes a carga geradora dividido pela distância, né, da carga de prova até a carga fonte, né, a carga geradora. Então aqui o que é que a gente vai observar? O potencial elétrico ele é independente dessa carga de prova. Se eu não tivesse colocado a carga de prova, o potencial elétrico nesse ponto P iria existir do mesmo jeito. Agora, o objetivo do potencial elétrico é o quê? Que ele vai gerar, que ele vai movimentar a carga elétrica, né, de um ponto a outro. E esse movimento é o que nós usamos no dia a dia, né? E isso foi a grande descoberta, né? Nós só usamos a eletricidade quando se criou isso. Ó. O homem descobriu lá que cada ponto desse tinha uma força, né? E essa força, ó, que é o tal do potencial elétrico, essa força possibilita que eu desloque essa carga e leve a qualquer ponto e eu alimente o equipamento e ele funcione. Então esse potencial elétrico ele independe dessa carga de prova. Ele existe aqui mesmo sem eu ter colocado essa carguinha. Mas aí esse potencial elétrico vai depender basicamente de quê, pessoal? Ele vai depender de três coisas. Ele vai depender do valor dessa carga, que é a carga geradora, ele depende da carga fonte. Ele vai depender da distância, a carga fonte, ó, da distância. Então, se eu tiver distâncias menores, o potencial vai ser um valor. Se eu tiver distâncias maiores, o potencial vai outro. E também ele vai depender de onde? Do local, que é o meio, né? O meio representado pela essa constante, que é o K. Então, a coisa importante é isso aqui, ó. O potencial elétrico ele não depende da carga de prova, que é o Qzinho, mas ele depende de quem? De outras três coisas. Da carga geradora, ele vai depender do meio, representado pela constante eletrostática, ele depende da distância. Aí, se eu quiser representar isso aqui graficamente, o que é que a gente vai observar? Digamos que eu tenho uma carga de prova, uma carga geradora positiva. Se eu construir o gráfico, ele vai ter esse formato, ele vai ter essa curva. O que é que a gente conclui com essa curva, pessoal? Então, se eu tiver uma carga fonte positiva, o gráfico tem esse formato. O que é que eu observo? Que aqui, quando eu tiver uma distância menor, eu subir aqui, ó, o que é que acontece? O potencial elétrico ele vai aumentando. Ó, se eu tiver uma distância aqui, ó, eu me afasto aqui do gráfico, ó, me afasto desse eixo aqui. Então, quando eu me afasto, a minha distância está aumentando. Se a minha distância está aumentando, se eu subo aqui, o que acontece? O meu potencial vai diminuindo. Então, quando eu tiver uma carga fonte positiva,
Então, os pontos mais próximos, então quando a carga, eu coloco lá uma carga de prova mais próxima dessa carga positiva, o que acontece? O potencial elétrico fica maior. Esse é o diferencial da questão lá do campo gravitacional. O potencial gravitacional, ele é maior quando eu tenho mais altura. Aqui já vai ser diferente, vai depender do sinalzinho da carga geradora. Então, carga positiva, o que acontece? O potencial é maior quando estiver mais próximo dela. Que na Terra, no caso da Terra, é o contrário. O potencial vai ser maior distante da Terra, mais alto, né? Aí quando eu tiver essa minha carga de prova, essa carga geradora for positiva, negativa, né? Menor do que zero, então o que acontece? Então, quando a minha carga fonte for negativa, o Qzão, né? O que acontece? A gente vai observar, ó, que aqui, ó, o eixo aqui, ó, aqui esses valores são negativos, ó. Então, o valor maior negativo é quando tiver mais, quando o número for menor ou maior, quando o número for menor. Então aqui nós vamos ver o seguinte, ó, pontos mais distantes, ó, quando eu tiver pontos mais distantes aqui, ó, quando esse ponto aqui estiver se afastando desse outro eixo, ó, a distância é maior, e os valores aqui, ó, vão ser, embora eles sejam menores, então os números negativos, os maiores são os menores, né? Então, quanto maior for a distância, menor vai ser o potencial. Então aqui no caso, quando é que eu tenho potencial maior? Quando a minha carga for negativa? É quando estiver mais distante. Então vai acontecer aqui, ó, igual a Terra agora. Então os potenciais eles vão ser maiores em pontos mais distantes quando a minha carga fonte for negativa. Quando a minha carga fonte for positiva, o potencial vai ser menor em pontos distantes. Okay? Então vai ter esse diferencial. Então, para saber se o potencial é maior ou menor, eu vou ter que saber o quê? O sinalzinho da minha carga. Então, quando eu tiver uma carga positiva, o potencial vai ser maior quando eu estiver próximo dela. E quando eu tiver uma carga negativa, o potencial vai ser maior quando a carga de prova estiver mais distante dela. Tá ok? Às vezes a galera fala que às vezes eu levo um choque, mas eu não estou nem próximo, né, do objeto, não estou nem em contato com ele. Mas pode ser nesse caso aqui, ó, eu tenho uma carga geradora positiva, então o potencial elétrico dela é mais forte, então a força ali é mais forte, então ela pode lhe puxar, né? Já se a minha carga fonte for negativa, quando eu estiver mais próximo dela, o que acontece? O potencial vai ser menor, então a força vai ser menor também. Então é mais seguro aqui, ó, quando a minha carga geradora for negativa. Vamos fazer alguns exercícios aqui são do livro, da página 57. Ó, embora as ideias de campo elétrico e potencial elétrico estejam relacionadas, elas representam conceitos diferentes. Como você define esses dois conceitos? A gente já viu ali que o campo elétrico, eles têm uma relação, né? O campo elétrico e o potencial elétrico, eles têm uma relação de um com o outro. Mas aí, quando a gente vai definir isso, eu até dei uma dica, a gente vai dizer que o campo elétrico ele é uma grandeza que está relacionada com quem? Com a força elétrica. E o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, né? Eu preciso dizer a direção desse campo, eu preciso dizer o sentido dele e eu preciso dizer o valor desse campo. Já o nosso potencial elétrico, embora ele esteja relacionado ao campo elétrico, mas ele está mais ligado a quem? Ele vai estar mais ligado à energia potencial elétrica. Então vamos dar uma lida aqui. Ó. O potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, tá, pessoal? Então ele não vai precisar eu dizer direção, se é para a direita, para a esquerda e o sentido, né? A direção no caso seria horizontal ou vertical, eu precisaria dizer o sentido que seria para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo.
Aqui no caso do potencial elétrico, eu não preciso dizer isso. O potencial elétrico vai ser o mesmo, tanto para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então não preciso. Ele não é uma grandeza vetorial, ele é uma grandeza escalar. Ele não precisa desse complemento, né, para ele ficar completamente entendido. Então, o potencial elétrico ele está relacionado aos pontos, né, do campo elétrico. E cada ponta do campo elétrico ele tem o quê? Uma energia potencial elétrica. Então, por isso que nós vamos associar o potencial elétrico. Ele vai estar associado à energia potencial elétrica. Tem um Rzinho aqui que aparece, mas está errado. Está associado à energia potencial elétrica. No Sistema Internacional de Unidades, né, no SI. SI é um sistema que regulamenta, né, as unidades de medida, né, das grandezas físicas. Então, o Sistema Internacional, qual é a unidade de medida do potencial elétrico? A gente viu ali que o potencial elétrico é energia potencial elétrica aplicada à carga, a energia potencial dividido pela carga. E a energia, pessoal, ela é medida em joules. Então, a unidade de medida do potencial elétrico é o que? A energia é a energia dividida pela carga elétrica. Ou seja, seria joule, que é a medida da energia, dividido pela carga elétrica, que é coulomb. Mas essa unidade, eles deram o nome de volts, tá? Então, joule dividido por coulomb representa o volts, tá? Então, no sistema internacional, o potencial elétrico é medido em volts. A terceira questão é uma questão que envolve cálculo, né? Para a gente aplicar aquela relaçãozinha matemática, ok? Então, seja uma carga Q, no caso, Qzão aqui, a carga geradora, né? 1,2 vezes 10 a menos 8 coulomb. E ela está no vácuo, que é o meio, né? O local, o meio material, distante de 40 centímetros de um ponto M e 50 centímetros de um ponto N. Determine os potenciais no ponto M e no ponto N. E ele dá o valor do K, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, coulomb quadrado. Esse valorzinho é o valor da constante no local, né? No caso, normalmente a gente trabalha no vácuo, então esse valor vai ser 9 vezes 10 a nona normalmente. Organizando os dados aqui, ó. Primeira informação foi o valor da carga geradora, o Qzão, 1,2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Ele deu a distância do ponto M, que é 40 centímetros, mas aí vamos trabalhar no sistema internacional, nós vamos transformar isso para metro. Então, transformar centímetro em metro é dividir por 100. Então, dividir por 100, pessoal, como tem dois zeros, vocês vão pegar aqui, ó, e acrescentar duas casas decimais, ó. Então, aqui, ó, coloquei duas casas, então acrescentei mais um zero, então ficou 0,40 metros. Temos a distância ao ponto N, por isso que eu estou colocando dn para diferencial, que é 50 centímetros. Transformando em metro, dividido por 100, vocês vão acrescentar duas casas decimais, então dá 0,50 metros. O valor da constante, 9 vezes 10 a nona, e ele pede para a gente calcular os dois potenciais, o potencial no ponto M e o potencial no ponto N. Então seria aqui, o V, que é o potencial no ponto M, e eu quero determinar o potencial no ponto N, V, ponto N. Relação matemática. A gente viu que o potencial ele vai depender do meio, né? Representado pela constante, ele depende da carga geradora e depende da distância. Então, para cada ponto, nós vamos aplicar esses valores, né? Vamos primeiro para o ponto M. Ó. O valor do K é 9 vezes 10 a nona. O valor da carga geradora, 1,2 vezes 10 a menos 8. E o valor da distância, 0,4. Aqui, a gente multiplicando 1,2 vezes 9, vocês vão encontrar 10,8. E aqui, no caso das potências, ó, repete a base. Então, vai ficar 10 e fica 9 menos 8, que dá 1. E a gente repete embaixo 0,4. Aí aqui a gente pode fazer essa divisão. 10,8 dividido por 0,4
vocês vão encontrar 27, tá? Aí eu repito aqui, ó, 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10, ok? Aí aqui, ó, eu vou multiplicar 27 vezes 10, isso vai acrescentar o zero, né, pessoal? Então vai ficar 270 volts. Agora vamos calcular o potencial no ponto N. Então aqui nós vamos ter o seguinte. Ele vai estar até numa distância um pouquinho maior, né? Que tá, antes ele estava a 40 centímetros, o M, e o ponto N está um pouquinho mais distante, 50 centímetros. Aí aqui nós vamos substituir, ó, K, 9 vezes 10 a 9, o valor do Q, que é 1,2 vezes 10 a menos 8, e a distância agora que é 0,50. Fazendo as continhas de novo, ó, 9 vezes 1,2 dá 10,8. Aí aqui 10 a nona vezes 10 a menos 8 vai ficar 10 a 1. Por quê? Ó? Repete a base, então fica 9 menos 8 que dá 1. E repete aqui o denominador que é 0,50. Fazendo a divisão, 10,8 por 0,50, a gente encontra 21,6. E aqui 10 elevado a 1 igual a 10. No caso agora, ó, quando for inteiro, nós acrescentamos o zero. No caso aqui, você vai andar o quê? Uma casa decimal. Então a vírgula está entre 1 e o 6, então ela vai andar uma casa, ela vai ficar depois do 6. Então vai ficar 216. Por que eu não deixei a vírgula? Porque eu ficaria vírgula zero, né? No caso aí, a gente pode eliminar, né? Deixar o número inteiro mesmo. Então fica 216 volts. No caso aqui, ó, observe aqui. Como eu tenho uma carga geradora positiva, o que acontece? Ó? O ponto mais próximo ele teve um potencial maior, que foi o que a gente viu naquele gráfico. Ó. O potencial mais próximo, que é o M, ele está a 40 centímetros, o potencial deu 270. E quando eu afastei um pouquinho o ponto, né, eu botei a carga num pontinho mais na frente, que é a 10 centímetros a mais, ó, o que aconteceu com o potencial? Ele diminuiu. Tá? Então, a gente já comprovou aqui, ó. Quando a carga geradora for positiva, então o potencial vai ser maior aonde? Quando estiver mais próximo dela. Se esse valor aqui, se essa carga fosse negativa, o potencial seria maior aonde? Mais distante, né, da carga. E vamos para a quarta questão. Considere que ao redor da carga elétrica Q, que é a carga fixa, né, e a carga geradora, existe um campo elétrico e que a uma distância D é colocada uma carga de prova. Né? Então essa carga ela vai sentir os efeitos lá, ela vai ganhar uma energia potencial e também vai ganhar o que? Ela vai adquirir um potencial elétrico, ela vai ter aquela tal da força, a força para ela se movimentar, né? Então está relacionado com o potencial elétrico, eu posso dizer que está relacionado com a força que a energia potencial daquele ponto, né, vai doar a carga. Então adote o ponto de referência no infinito, né? O ponto no infinito vai ser potencial zero, e avalie se as afirmações são corretas. 1. O potencial elétrico depende da carga elétrica Q? Nós já vimos que depende, né? Ele depende da carga elétrica de prova Q? Não, né? Essa carga geradora, ela vai gerar um campo, e esse campo lá vai ter o quê? Cada local desse campo vai ter um potencial, uma energia potencial elétrica, e cada ponto vai ter um potencial elétrico, independente de existir uma carga de prova lá. Essa carga de prova ela vai só sentir os efeitos, né, do potencial elétrico. Ela vai sentir o efeito, mas o potencial elétrico lá não foi criado por ela. Ela vai sentir só o efeito dessa força, né? Então já está falso aqui, né? O potencial elétrico ele não depende, né, da carga de prova. E o potencial elétrico depende da distância do ponto P. A carga aqui depende, mas o que está tornando falso, né, é essa afirmativa aqui, ó. Então aqui é falso. O potencial elétrico independe da carga elétrica de prova aqui. Sim, verdadeiro. 3. O potencial elétrico depende da carga elétrica Q, porque do meio em que ela está, que é aquela constante K, né? E depende da distância do ponto P a carga Q? Sim.
verdadeiro. E 4, o potencial elétrico é determinado pela expressão, ó, V igual a K, que é aquela constante eletrostática, Q sobre D. Verdade, corretíssimo, né? Ó. Então, essa fórmulazinha aqui significa o quê? Do potencial, ó, depende do K, que é o meio, ó, o meio material, o meio em que ela está. Depende de quem? Da carga Q, que é a carga geradora, e vai depender também de quem? Da distância onde o objeto está, né? A carga de prova, a distância dessa carga de prova até a carga geradora. Então a gente pode afirmar aqui, ó, que os itens 2, 3 e 4 são corretos. Tá? Então a gente encerra aqui, pessoal, essa nossa aula inicial sobre potencial elétrico. Então, muito cuidado quando forem comprar um equipamento elétrico e for ligar esse equipamento lá na sua tomada. Dê uma olhadinha nesse valorzinho dos volts, né? Lembrando que no nosso Ceará é 220 volts. Em alguns locais, vamos destacar São Paulo, né? É 110 volts. Ok, pessoal? Até a próxima.